Hoje a gente vai mergulhar numa história local que, na verdade, conta uma história universal sobre virtude cívica, sobre comunidade e sobre um ato de generosidade que é, assim, de tirar o chapéu. Para a gente tentar responder isso, vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos voltar lá para a década de 1890, para a cidade de Atibaia, aqui no Brasil, que naquela época estava enfrentando uma crise seríssima que ameaçava o futuro de todo mundo ali. Então, na última década do século XIX, Atibaia estava crescendo, só que tinha um problema fundamental que estava segurando todo esse progresso. Pensa só, o sistema de água da cidade era super antigo. Tudo dependia de transporte em latas, em barris. Já não dava mais conta da população, né? Os governantes da cidade sabiam que precisavam de uma solução moderna e rápido, mas o caminho para chegar lá parecia incerto e, para ser sincero, frustrantemente lento. A situação era tão, mas tão grave que um escritor da época usou essa imagem poderosa para tentar capturar o tamanho do desespero do povo. Mas sabe como é, né? O desespero muitas vezes vira determinação. E isso aconteceu muito por causa de líderes como a Prígia de Toledo que conseguiram unir a comunidade em torno de uma visão de progresso. E com essa nova energia, a Câmara Municipal se mexeu. Contratou técnicos, fez levantamentos e, finalmente, encontrou uma fonte de água que parecia perfeita e inesgotável. A nascente ficava ali, nas encostas da Serra do Itapetinga. Só tinha um pequeno detalhe, que na verdade era um grande detalhe. A fonte estava numa propriedade particular. A terra pertencia a um único homem. E o futuro da cidade, de repente, estava nas mãos dele. E o proprietário era o Coronel Tomé da Silveira Franco, um cara profundamente envolvido com a cidade dele, um político e servidor público conhecido por se dedicar ao progresso de Atibaia. Então, claro, a Câmara decidiu ir falar com ele. A cidade inteira prendeu a respiração, né? Todo mundo se perguntando, qual seria o preço desse progresso? O que será que ele ia pedir em troca da água que podia, literalmente, salvar a cidade? E foi aí, nesse momento de tensão, que a história teve a sua grande virada. O que aconteceu em seguida surpreendeu absolutamente todo mundo e mudou o rumo de Atibaia para sempre. Em um documento oficial, ele simplesmente doou a fonte de água, de graça, sem pedir nenhuma indenização. A reação foi imediata e o entusiasmo do povo foi enorme. Ninguém esperava por aquilo. E o que torna esse gesto ainda mais impressionante é a profunda humildade por trás dele. Para ele, ver os seus conterrâneos realizando aquele sonho valia muito mais do que qualquer dinheiro no bolso. E para a gente ter uma ideia dessa modéstia, olha só que detalhe. Na cerimônia de inauguração do novo sistema de água, lá em 17 de novembro de 1895, o Tomé Franco fez questão de ser a penúltima pessoa a assinar o documento oficial. Ele não queria ser o primeiro, não queria destaque. Para ele, o que importava era o bem da comunidade, e ponto. Bom, o Franco podia não buscar nenhuma recompensa, mas a cidade que ele tanto amava, essa cidade insistiu em reconhecer essa contribuição incrível. A Câmara registrou oficialmente sua gratidão. Eles garantiram que o Tomé Franco teria água gratuita em casa. Um gesto pequeno, talvez, mas permanente, para mostrar o tamanho do apreço da cidade. Ele também foi isento de qualquer taxa de instalação ou pagamento mensal. O presente dele teve um impacto imediato, claro. Mas depois que ele faleceu, em 1908, a cidade agiu para garantir que seu legado se tornasse uma parte permanente da geografia local. E a lógica por trás da homenagem era muito clara. A ideia de renomear a rua ia muito além da questão da água, sabe? Era sobre celebrar a virtude cívica que aquele homem representava. Era para homenagear um filho da terra, reconhecer a ajuda dele no progresso, lembrar da doação e principalmente celebrar o caráter e o amor incontestável que ele tinha por Atibaia. No fim das contas, a história do Tomé Franco não é só sobre o nome de uma rua ou um evento lá do passado. É, na verdade, um desafio e uma inspiração que continuam sendo hoje mais relevantes do que nunca.